Vamos lá então, para a gente encerrar, já está acabando nosso assunto dessa semana, a gente vai falar de comoriência. O que vem a ser comoriência, para que serve e quais são as implicações disso? Comoriência é o seguinte, gente, é quando duas pessoas morrem, duas pessoas falecem, num intervalo tão curto de tempo que a gente não consegue determinar quem morreu antes e quem morreu depois. Professora, qual é a importância de saber disso? Para que eu vou querer saber quem morreu antes? Gente, isso é muito relevante se a gente estiver falando de duas pessoas que participavam da linha sucessória um do outro. Por exemplo, pai e filho. Então, pai e filho morrem num acidente de carro. Quem morreu antes? Faz diferença? Faz toda a diferença. Porque pro direito, se o pai morreu primeiro, automaticamente os bens desse pai, a herança que esse pai deixou, tem que ser dividido com este filho e com outros filhos que ele porventura tiver, com a esposa, com todos que têm direito à herança deste cidadão, tá? Então, este filho vai ter entrado na linha de sucessão, mesmo que ele morra 1 minuto depois, tá? Mas na hora de fazer a sucessão, a gente vai pegar todos os bens dele, dividir entre todos os herdeiros, inclusive este filho que faleceu, tá? Para depois pegar, mas ele também faleceu, agora então a parte que ele herdou, para quem é que vai? Isso faz diferença. Agora, se o filho faleceu antes, ele nem herdou nada do pai, a hora que o pai faleceu, 1 minuto depois, a gente pega os bens dele e divide só entre os outros filhos que ele tiver, e esposa e quem mais tiver. Entenderam como isso faz diferença? Se você estiver pensando em criança, se você estiver imaginando que esse filho que morreu era uma criança, não faz diferença nenhuma. Mas vamos supor que é uma situação eu e o meu pai, e eu tivesse filhos. Concorda que saber se o meu pai faleceu antes ou eu faleci antes importa muito para os meus filhos? Que talvez herdem algo do avô ou talvez não herdem nada do avô, se eu tiver falecido antes. Isto é comoriência. Comoriência é quando duas pessoas falecem, duas pessoas que tinham uma ligação sucessória, né? Porque se for eu e o vizinho, ninguém vai querer saber qual de nós faleceu primeiro. Não faz o menor sentido saber disso. Agora, se são duas pessoas que estão na linha sucessória, isso faz diferença. Comoriência é quando duas pessoas falecem simultaneamente. Elas falecem de uma forma que não tem como comprovar quem faleceu primeiro, quem faleceu depois. Olha o que diz o artigo 8º. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu, ou seja, veio antes do outro, presume-se uma situação de morte simultânea, tá? Então, comorientes são pessoas que faleceram ao mesmo tempo, tá? Sem que a gente consiga determinar o momento exato. Aí eu tenho um colega que é perito criminal, ele trabalha com necropsia, ele faz toda essa parte. E eu perguntei para ele, né, me dá um exemplo em que duas pessoas faleçam no mesmo fato, na mesma ocasião, e você, como perito, não conseguiria determinar quem morreu antes, quem morreu depois. Ele falou, olha, isto é muito difícil acontecer, porque ele sempre tem elementos para conseguir. Mas vejam, gente, o Código Civil, ele, né, primeiro veio de 1916, aí a gente reformula ele em 2002. De 2002 para cá, vejam, de 18 anos, muita coisa evoluiu, muita coisa melhorou. Então, hoje em dia, eu diria para vocês, né, com base no que esse colega perito me disse, que é muito difícil a gente ter uma situação de comoriência, em que a gente não consegue distinguir quem morreu primeiro, quem morreu depois, tá? Mas ainda assim, ele me disse, olha, eu acho que a situação mais próxima em que isso pode acontecer seria um acidente de avião. Tá? Então, num acidente de avião, as pessoas elas têm múltiplos traumas, né? Politraumas, quebra praticamente tudo. Aí não teria como a gente distinguir
quem morreu antes, quem morreu depois, se as pessoas estiverem sentadas lado a lado, e geralmente quando são pessoas família, né, um casal, pai e filho, eles vão estar sentados um do lado do outro. Então fica muito difícil mesmo de determinar quem morreu antes, quem morreu depois. Então, como oriência, pensem num caso assim, um caso extremo, uma fatalidade, um acidente de carro, a hora que o socorro chega lá, todo mundo já está morto. Como é que a gente vai determinar quem morreu antes, quem morreu depois, tá? Um acidente de avião, que todo mundo morre, dificilmente alguém sobrevive. Então, isso são situações de comoriência, beleza? Você nunca tinha ouvido falar dessa palavra, viu? A palavra assusta, é difícil, mas entender o que significa é fácil, né? E entenderam que isso é importante, tá? Por favor, só não guarda a ideia de comoriência e pensa assim, pra que eu quero saber de comoriência? Gente, isso pode fazer muita diferença numa situação em que a gente tem que determinar exatamente para quem vai a herança, tá? Quando as pessoas não têm absolutamente nada, se fosse o caso eu e o meu pai, né? O resto da família, minha mãe, meus irmãos iam dizer, para que a gente quer saber qual dos dois morreu antes, né? Não deixaram nada pra gente mesmo? Mas numa situação em que as pessoas têm muito dinheiro, isso acaba se tornando uma briga judicial, né? Porque faz muita diferença a gente saber para quem a herança foi primeiro e para quem foi depois. Então, às vezes é o caso de exumar corpo, fazer uma perícia completa, detalhada para tentar determinar o momento exato, porque até esse colega ele me falou, quando acontece uma situação dessa, por exemplo, um avião caiu, eles não vão colocar na certidão de óbito das pessoas a hora exata em que cada um morreu, isso não é feito, mas se for pedida uma perícia judicial para determinar exatamente o minuto que morreu o pai, o minuto que morreu o filho, o minuto que morreu a esposa, o minuto que morreu o esposo, aí vai ter que ser feito, tá? Daí tem que ter um estudo bem mais aprofundado. E para a gente encerrar este assunto de pessoa natural, a gente vai só falar ainda sobre o estado das pessoas naturais, tá? Qual é o seu estado? Professora do Paraná? Não é disso que estamos falando, tá? Não é o estado da federação, tá? Quando você quiser falar estado, se referindo ao Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, você fala estado da federação, tá? Agora, quando a gente fala estado da pessoa, a gente pode estar falando do estado civil, do estado político, tá? Outras situações. Então, primeiro, estado político, a gente vai ter a divisão daí em estrangeiro e brasileiro, tá? Então, uma pessoa, um estrangeiro que está dentro do Brasil, ela tem direitos e deveres? Tem. Ela é considerada, então, uma pessoa natural, com personalidade jurídica, porque ela tem direitos e deveres? Sim. Não é porque é estrangeiro que a gente vai tratar como se não fosse nada, né? Esta pessoa tem direitos, direito a não ser morta aqui dentro, a não ser roubada, a não ser furtada. Ela tem deveres, ela tem que cumprir as nossas leis, tá? Sei lá, vem um estrangeiro morar aqui no Brasil, ele vem, sei lá, de algum país árabe, onde é permitido que o cidadão se case com várias mulheres. Ok, lá é permitido. No Brasil é permitido? Não, tá? Isso é crime, tá? Quando uma pessoa se casa com mais de uma pessoa. Isso é considerado crime. Não, mas eu sou estrangeiro. Lá no meu país árabe pode. Não, senhor, enquanto você está dentro do nosso território, você cumpre as nossas regras. Então, essa pessoa natural tem personalidade jurídica porque ela tem direitos e deveres a serem cumpridos, mesmo sendo um estrangeiro. Então, personalidade política, estrangeiro ou brasileiro. E o brasileiro a gente ainda divide em duas categorias. A gente tem o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Em direito internacional, lá para o fim do curso, vocês voltam a ver isso. Mas já é legal você guardar esse conceito mesmo porque não é difícil. O que é um brasileiro nato? É aquele que nasce no Brasil. Eu sou uma brasileira nata. Eu já nasci aqui dentro do Brasil. Mas vamos supor que a minha mãe, quando eu estava grávida, viajou ou foi morar fora e eu nasci fora do país. Mas em algum momento eu quero me naturalizar brasileira, porque eu vou falar, não, espera, os meus pais são brasileiros, mesmo eu tendo nascido, sei lá, no México, os meus pais são brasileiros, eu quero ter a cidadania também de brasileira. Eu vou entrar com um processo, tal, vou pedir esta cidadania e vou me tornar uma brasileira. Mas eu sou uma brasileira nata? Jamais. Eu sou uma brasileira
naturalizada, tá? Porque eu não nasci aqui. Em que pese eu ser filha de brasileiros, eu não nasci aqui. Então, eu vou ser brasileira naturalizada. Professor, tem diferença? Faz alguma diferença isso? Sim. E por isso que a gente está dentro do Estado político. Que diferença faz eu ser uma brasileira naturalizada, ou seja, nasci fora e só pedi para me tornar cidadã brasileira, de eu ser uma brasileira nata, eu nasci aqui mesmo. Eu nunca vou poder, por exemplo, ser presidente da República, tá? Porque o presidente da República do Brasil tem que ser um brasileiro nato, jamais um brasileiro naturalizado. Então, para várias questões políticas aí, de candidatura, de seguir uma carreira política, o brasileiro naturalizado não pode, tá? Só o nato. Estado familiar, parente e cônjuge, tá? Parentes, ascendentes, descendentes e colaterais. Então, quem é considerado meu parente? Os meus pais, os meus filhos e os colaterais. Colaterais daí vai irmão, tio, primo, é tudo parentada, tá? Vocês vão ver isso em direito de família. Professora, quando que é parente primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Vocês vão aprender isso tudo, como é que faz a contagem do que é considerado parente, tá? Então, estado familiar. Parentes é o que a gente chama de família e cônjuge. Cônjuge é marido e mulher, né? Gente, marido e mulher é parente? Não é parente, tá? Em que pese, às vezes, a gente tem uma relação de afinidade, uma relação de proximidade muito maior com o nosso cônjuge, né? Com a pessoa que mora com a gente do que com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os primos. Ainda assim, para o direito, essa pessoa não é considerada teu parente, ela é considerada teu cônjuge, tá? Para efeitos da vida civil, do direito de família, cônjuge, inclusive, tem muito mais direitos do que os parentes. Mas aprenderemos tudo isso, né? Vocês vão aprender quando tiverem direito de família. O importante aqui é saber os conceitos. Então, estados dessa pessoa natural. Estado familiar, parente, cônjuge. Estado civil, solteiro, casado, viúvo, separado, divorciado, tá? Então, qual é o teu estado civil? Se você nunca casou, você é solteiro. Se você algum dia casou, você nunca mais volta a ser solteiro, porque ou você vira viúvo, ou você vira divorciado, ou separado. Então, esses são os estados civis, fácil, vocês ouvem isso o tempo todo. E estado individual, o meu individual, por exemplo, com relação à minha idade. Qual é o meu estado em relação à minha idade? Eu sou maior de idade, sou plenamente capaz, tá? Mas tenho menor de idade. O meu estado pessoal, meu estado individual com relação ao sexo, sou mulher, tá? Então, é com relação ao íntimo de cada um, a personalidade individual de cada um, certo? Então, alguns conceitos bem novos aí, algumas coisas que vocês provavelmente nunca tinham ouvido falar, como comoriência, ausência, morte presumida, alguns conceitos novos para vocês aprenderem, mas assuntos legais, bem interessantes, né, da vida prática. Relembrando, na terça-feira, atividade no portal, tá? A partir do nosso horário de aula, vou abrir ali 8h30 da noite, tá? Já abro a atividade até o fim da noite, até meia-noite. Professora, você sempre estava deixando até meio-dia do dia seguinte, eu sei, mas essa semana a atividade é mais fácil, é mais tranquila, vocês não vão precisar de muito tempo, dá para pegar no celular e fazer em 10 minutos, tá? Então, eu vou deixar das 8h30 até meia-noite na terça-feira a nossa atividade, certo? Dúvidas não guardem, não coloquem debaixo do tapete, não coloquem no caderno. Me mandem mensagem, me mandem e-mail, entrem em contato e esclareçam o que for necessário, tá bom? Boa semana para vocês e até a nossa próxima aula.